Olá, no ar, o 13 e Uma, um programa idealizado pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. Eu, Kátia Gomes, e minhas colegas jornalistas Fátima Uchoa e Samanta Peçanha vamos conversar com uma mulher cheia de história para compartilhar. Pois é, meninas, e a nossa convidada de hoje é mestre em Direito pela PUC-Rio, doutora em Direito Penal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professora na PUC-Rio. Ela também é juíza federal e se tornou a primeira mulher negra a ocupar o cargo de secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça. E aí, por acaso já sabe de quem nós estamos falando? Tenho certeza de que você vai adorar o papo, então fica por aí para acompanhar mais uma trajetória inspiradora. Hoje recebemos a juíza federal Adriana Cruz. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Só pra gente. Exatamente. Bom, para começar, a senhora teve formação no Rio de Janeiro, é juíza federal no Rio de Janeiro. A senhora é carioca? Sou carioca da gema, mas sou geneticamente baiana, porque sou filha de... Meu pai e minha mãe são nascidos em Salvador. Então, tenho uma família em Salvador, mas sou carioca, nascida no Rio e criada no Rio de Janeiro também. Tem uma pontinha da raiz aí no Nordeste, né? Tem. A raiz, o coração. Eita, coisa boa. Bom, mas como é que surgiu então, doutora Adriana Cruz, o seu interesse pela área do direito, da magistratura? Como é que surgiu esse interesse? Alguma influência? Olha, o meu pai, ele é advogado. Mas, por incrível que pareça, quando eu estava me preparando, na época ainda era vestibular, não tinha nem... quando me perguntavam o que eu queria fazer, eu dizia que eu sabia o que eu não ia fazer, que eu não ia fazer direito de jeito nenhum. Coisa de adolescente, né? Aquela fase da contestação, da contraposição. E aí eu lembro que um dia eu estava fazendo um trabalho de grupo, de escola, na casa de uma amiga, e um amigo da escola perguntou, por que você não faz direito? Acho que tem tudo a ver com você. Aí eu fui dizer para ele, não, eu não vou fazer direito, sabe por quê? E aí eu parei, porque eu não tinha um motivo real, né? E aí é que eu fui parar para me interessar efetivamente, tentar entender, porque meu pai é muito apaixonado pelo direito, meu pai é advogado 24 horas por dia, então acho que aquilo tinha me trazido um pouco de resistência. Não quero trabalhar 24 horas. Exatamente, mas assim, realmente, ainda bem que a birra não prevaleceu, porque eu entrei na faculdade, eu fiz a Faculdade Nacional de Direito, a mesma faculdade do meu pai, inclusive, né, a Federal lá no Rio, e... Desde a hora zero, eu queria ser juíza federal, então já entrei na faculdade querendo fazer o concurso da magistratura, eu organizei a minha carreira toda nesse sentido. E realmente, assim, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, né? Com todas as dificuldades e todas as restrições que a carreira traz, mas eu sou muito, muito feliz com a escolha que eu fiz. Mas já que não pensava num primeiro momento em seguir a área aí do direito, tinha outra pretensão? Olha, eu pensei em fazer engenharia química. Nossa, eu gostava muito de química. Mas aí, quando eu vi o tanto de cálculo, eu falei, eu acho que talvez essa não seja tanto a minha praia, né? E ainda bem, eu acho que essa é a felicidade da vida, né? A gente encontrar o nosso espaço, a nossa vocação, assim. Eu me sinto muito vocacionada pelo amor que eu tenho à magistratura, né? Assim, tento fazer o meu melhor, não sei se sou a melhor juíza que eu posso ser, mas é isso que eu tento ser. Então, eu sou muito feliz, assim, eu fico feliz de ter feito essa escolha, sabe? E a senhora disse que durante todo o período em que estava estudando já estava ali focada em ser juíza, e a senhora é titular da 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, que eu vou pegar aqui a colinha, especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. E, normalmente, quando nós falamos disso, falamos também de pessoas muito influentes e valores altíssimos, não é? Por acaso, a senhora já se sentiu intimidada ou foi intimidada ao atuar em algum caso ou nessa área? Não, assim,
eu acho que eu tenho a sorte de trabalhar num tribunal que me dá muita serenidade, assim. O tribunal sempre me deu muito suporte em tudo que eu precisei, em tudo que eu quis fazer. Eu nunca tive nenhuma situação, assim, mais tensa. Outros colegas, eu sei que já tiveram algumas dificuldades sérias no exercício dessa jurisdição lá no Rio, né? A gente tem processos que são difíceis, né? Mas eu assim, nunca tive nenhuma situação em particular que me trouxesse maiores desassossegos, assim. A senhora se tornou a primeira mulher negra a assumir o cargo de secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Quais são as atribuições, doutora, desse cargo? A função do secretário-geral, assim, ele faz realmente faz todo o secretariado do Conselho, né? Dá todo o suporte ao plenário e também as atividades da presidência, organização de pauta. A gente costuma dizer lá no CNJ que o CNJ é um universo em expansão, porque a gente vai do alfinete ao avião, né? Se cuida de tudo ali, né? Então... Pegando aí o gancho que a Kátia acabou de falar, né? Primeira mulher negra a assumir o cargo de secretária-geral do Conselho Nacional de Justiça. Dá uma sensação assim, poxa, valeu a pena a luta. Qual a sensação que resta na senhora? É um espaço de poder, é um espaço de decisão? Olha, eu acho que é uma conquista coletiva, né? Isso não caiu do céu de uma hora para outra, né? Isso é uma construção muito forte do movimento de mulheres da magistratura como um todo, brancas, negras, indígenas. Uma conquista, eu acho que do movimento da magistratura negra, que ao longo dos últimos anos vem se estruturando e assumindo a responsabilidade de pautar a questão racial institucionalmente, né? Assim, a ocupação de um espaço de maneira responsável, uma representatividade responsável, que não pode ser um fim em si mesmo. Eu acho que esse deve ser o foco, né? A gente ocupa os espaços, mas isso não é um fim em si mesmo. Isso tem um propósito, tem que ter um objetivo, né? E quando nós ainda, infelizmente, a essa altura do campeonato, ainda estamos celebrando os primeiros, mas eu acho que o mais importante é que não sejamos as únicas, né? Eu acho que o trabalho deve ser nessa direção e nesse sentido, né? Aproveitando, gostaria até de pontuar aqui a questão do racismo estrutural, porque nós não estaríamos enaltecendo o fato da senhora ocupar o cargo que ocupa hoje se não fosse por conta do racismo, porque seria muito mais comum vermos pessoas pretas em espaços de poder. E muitas vezes ele tenta silenciar essas pessoas que acabam furando a bolha, né, e entrando nesse espaço. E aí eu gostaria que a senhora também nos contasse sobre a sua experiência. Olha, eu acho que o racismo, ele funciona assim como... a gente pode pensar assim, o racismo estrutural como o nosso telefone e as práticas racistas como o software que baixa, né? E ele vai se atualizando, né? Para quê? Para rodar melhor. Continua sendo telefone com múltiplas funções, mas ele começa a rodar de maneira mais eficiente e imperceptível. Eu acho que, à medida que as instituições vão se sofisticando, as práticas racistas, elas também vão se mimetizando, né, no ambiente. E isso impõe um desafio redobrado. Hoje, o conceito de racismo estrutural, institucional, ele está, digamos assim, mais popularizado, mas eu acho que mais do que a gente pensar o conceito, é a gente conseguir identificar nas nossas práticas diárias, nas nossas rotinas, no nosso universo, como essas práticas racistas estão presentes. E para isso a gente precisa ter olhos de ver. E aí as pessoas costumam dizer assim, mas vocês veem racismo em todo lugar. Mas a questão é que o racismo, o machismo, a misoginia, a discriminação contra pessoas com deficiência, são olhares que uma vez que você vê, você não consegue deixar de ver. Né? Exatamente. É uma lente que, uma vez que você coloca, você não consegue mais deixar de ver. É um pouco uma expulsão do paraíso. Né? E mesmo com todo o disfarce que ainda existe. Com todo o disfarce, né? Então, lógico, as nossas instituições, elas fazem parte da sociedade. Os juízes, eles não saem de Marte, pousam numa nave, na cadeira de juiz e começam a judicar, né? Esse juiz,
ou essa juíza, ele vem de um meio social que é racista, que hierarquiza as pessoas em razão da classe social, da religião, da orientação sexual. A gente vem de uma sociedade de um ensino jurídico que reproduz essas práticas, porque quando você silencia sobre isso, você também está reforçando, né? Eu, no meu curso de Direito, eu estudei 5 anos e esse é um tema que não se tocou, né? Hoje a gente começa a ver uma realidade diferente nas universidades, mas ainda assim, porque muitas vezes você vai ter cadeiras que vão ter aquele momento em que você vai falar de racismo. E o que a gente precisa entender é que essas práticas discriminatórias, né, em relação a todos os marcadores, não só de raça, mas de gênero, de capacidade, enfim, né, essa visão capacitista do mundo também, isso atravessa tudo, do direito tributário ao direito administrativo, né? Quando alguém está ali como num cargo de procurador do Estado e ele vai examinar uma licitação envolvendo uma concessão pública de transporte público, ele tem que pensar, por exemplo, por que num determinado bairro o serviço de ônibus é mais precário do que em outro? Por que, por exemplo, na minha cidade, o Rio de Janeiro, você vai olhar uma estação do metrô na Zona Sul, ela não é igual a uma estação do metrô num bairro periférico, num bairro de subúrbio. E nós naturalizamos isso. Né? A gente naturaliza isso, o fato de, isso aqui é porque é um espaço turístico. Não, mas a cidade ela é feita para as pessoas que lá vivem, né? Então, assim, eu acho que é a gente entender que esse olhar atravessa tudo, né? E eu acho que é uma decisão, né? Uma decisão de eu quero ou eu não quero exercer a minha prática jurídica em acordo com o que a Constituição determina, porque essa escolha não foi feita por mim, nem por vocês. O vetor está lá no artigo 3º, é a Constituição que determina, o Constituinte estabeleceu, né? Então, como a gente deve se nortear, não é uma escolha ideológica, não é... A Constituição tem lado. Eu acho que é importante a gente dizer, e a Constituição ela é antirracista, ela é antidiscriminatória, né? Ela abarca os vetores, né? As decisões do sistema internacional. Nós somos juízes que integram o sistema interamericano de direitos humanos, a Corte tem vetores de julgamento, de análise, e é isso, né? Eu acho que é uma decisão mesmo pela igualdade, pelo respeito, pela dignidade humana. E, doutora, durante a pandemia, a senhora formulou, né, juntamente com outros colegas na PUC do Rio, a disciplina Direito e Relações Raciais, né, que se tornou, inclusive, obrigatória na grade ali da universidade. Eu queria saber o que engloba essa disciplina e se ela, de alguma forma, consegue colaborar ali para a luta contra o racismo, por exemplo. Não, acho que, assim, isso eu acho que é essencial, porque, como eu dizia, né, quando a gente olha o sistema de justiça, a gente tem que olhar todas essas formas de discriminação atravessando todos os ramos do direito, e todos os espaços. E a gente precisa chamar a academia também, né, para essa responsabilidade. Porque esses juízes, como eu dizia, eles não saíram de Marte, eles foram formados em algum lugar. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, o perfil sociodemográfico da magistratura, eu não me recordo se foi aquele censo de 2013 ou se foi o perfil de 2018, mas ele mostrava que a magistratura do Rio de Janeiro, tanto federal como estadual, ela tinha saído de 2 ou 3 universidades. Então, é muito fácil de você mapear como esse magistrado está sendo formado, esse profissional, de onde está vindo esse profissional. Então, a gente tem que olhar para esses currículos, a gente tem que pensar o que está sendo... Né? Porque, lógico, a magistratura hoje, né, a escola, a Infam, que é ligada aqui ao Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem um trabalho belíssimo na formação inicial e continuada dos juízes, mas a gente precisa receber na carreira pessoas que já estejam com essa base, reflexão, né, avançada, né? Não é para partir daqui, né? Aqui a gente vai fazer ali a sintonia fina, o ajuste fino para a atividade jurisdicional, mas esse profissional ele tem que vir com essa formação. E eu acho que esse dever de casa quem tem que fazer são as universidades, né? Então, lá a PUC-Rio, onde eu sou professora, abriu esse espaço, né? Assim, ou respondeu a essa demanda que nós apresentamos. A disciplina, ela tem, eu acho que nós dávamos a disciplina em conjunto, né, algumas professoras, e a nossa ideia foi exatamente essa. A gente não tratava do racismo como um tema abstrato e etéreo, né, mas olhando isso no âmbito do direito civil, no âmbito, né, da Constituição, das relações afetivas, matrimoniais, na questão carcerária, olhando na perspectiva, enfim... Né, interdisciplinar. Interdisciplinar, exatamente, um olhar interdisciplinar.
né? E, enfim, eu sou muito feliz, assim, da matéria ter sido incorporada. E tem dado resultado. Tem dado resultados. Infelizmente, agora eu tô afastada da sala de aula, né? Por conta aqui da atuação no conselho, eu tô só atuando com a orientação esse semestre, mas estou muito ansiosa, assim, para voltar para a sala de aula. E, por acaso, nessa trajetória profissional, teve algum fato marcante que a senhora possa compartilhar com a gente, ou por questões de gênero, ou raciais? Olha, eu acho que não existe mulher ou pessoa negra nesse país que não tenha 1 milhão de histórias horríveis para contar, né? Infelizmente, né? Mas eu acho que, primeiro é isso, eu acho que é compartilhar e dizer para as pessoas, olha, esse raio não caiu na sua cabeça, né? Isso não é sobre você, é sobre o sistema no qual você está imerso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa é a informação essencial que eu acho que as pessoas, sabe, devem absorver. Porque quem passa por uma situação de discriminação, a pessoa tende, por incrível que pareça, muitas vezes a se culpabilizar, né? O que eu devia ter feito, não devia ter falado, aí eu quero sumir, deixa eu me esconder, eu quero, né? Então, eu acho que é isso, a gente ter essa compreensão. E, segundo, eu acho que a gente deve olhar de uma maneira propositiva, né, para essas experiências, né, no que elas podem produzir de transformação, né, seja despertando a gente para alguma realidade ou alguma questão que esteja, enfim, nos passando, né. Eu, por exemplo, toda pessoa negra no país já passou por alguma situação de abordagem policial, por exemplo. Eu acho que para os meus colegas, para muitos dos meus colegas, foi uma surpresa saber que alguém com quem eles conviviam passava por abordagens policiais, né? Porque as pessoas acham que, enfim, a aparência de poder econômico pode blindar e não blinda. Muito pelo contrário, expõe porque você é um corpo mais do que estranho, né? Como assim você tem esse carro? Como assim você está vestido dessa forma? Como assim você está nesse espaço, né? Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tentar... Não estou dizendo com isso da gente minimizar. Eu acho que a gente tem que viver as dores, a gente tem que processar essas dores, esses traumas que acontecem, mas eu acho que a gente deve procurar revisitá-los na medida em que eles sejam produtivos, né? Então, eu acho que é isso, né? É compartilhar, porque aquele meu colega que vai fazer uma audiência e quando ele receber um processo em que alguém disser, olha, eu fui tratado assim, assado, aquilo vai fazer sentido para ele, porque ele vai dizer, não, realmente, embora eu não tenha vivido isso, eu convivo com alguém que viveu isso. Acontece. Isso faz diferença, isso acontece, esse relato é verossímil, né? Então, porque essa é a grande dificuldade do magistrado, né? Você tem que calçar os sapatos do outro, né? Experiências que muitas vezes são absolutamente estranhas e é natural que assim seja, as pessoas são diversas, a gente não vive todas as vidas, né? E por mais que a gente esteja atento a determinadas situações, muito nos escapa, né? Então, acho que é isso, é a gente se enriquecer no convívio, se enriquecer nas vivências, né? Para prestar um serviço melhor, né? Mais atento, mais cuidadoso. Como é que tem sido, então, a sua atuação, doutora Adriana, juntamente no Observatório dos Direitos Humanos e a sua interação também com a Agenda 2030 da ONU? Bom, o Observatório de Direitos Humanos ele foi criado na gestão do ministro Fux, né? Na época, eu integrei como membro do observatório, depois, na gestão da ministra Rosa, ela mudou um pouco a configuração, então nós temos um comitê executivo e organizações da sociedade civil que integram. E agora, na gestão do ministro Barroso, foi mantido esse modelo, mas agora também nós temos a figura de alguns embaixadores, né? A Daniela Mercury, a Tsai Churuí, o Alok, que são embaixadores do observatório. E a ideia é ser um espaço de diálogo com a sociedade civil, né? Um canal mais direto em que a gente em que nós possamos assessorar, né, ou subsidiar a presidência, né, de medidas que a sociedade civil identifica que devam ser encaminhadas por meio do Conselho, né? Tem sido um espaço muito rico, né, de troca, de diálogo, de enriquecimento, com resultados concretos, né? Acho que é importante sublinhar isso. Nós temos o formulário Rogéria, que faz avaliação de risco, de perigo da comunidade LGBTQIA+, né, para subsidiar a atuação dos juízes
é fruto de uma ação do observatório. Temos uma resolução que foi não vou dizer, foi modificada, né, e aprofundada, que é a solução de atenção às vítimas, determinando que os tribunais criem centros de atenção às vítimas. Ele nasceu de uma demanda direta dos movimentos de mães de vítimas de violência por agentes do Estado. Então, elas vieram ao Conselho, vieram ao Observatório, fizeram essa demanda e o Conselho abraçou por unanimidade, né, essa medida. Então, assim, é um espaço de diálogo, mas é um espaço de produção de ações concretas. Eu acho que isso é bem importante sublinhar. Eu gostaria de agora a gente passar para um ponto também que eu acho muito importante. Como é que a senhora avalia hoje a representatividade da mulher, não só no judiciário, mas também nos espaços de poder? Olha, assim, nós temos espaços de poder, acho que a gente pode pensar nos espaços formais, né, como nos espaços formais no sentido de institucionais, né, governamentais, do Estado, né, estruturas do Estado, mas também da sociedade civil, né? Então, acho que, assim, é uma presença potente, essencial, né? A gente tem conquistado espaços relevantes, né, especificamente no âmbito do judiciário. O Conselho adotou medidas concretas para que a gente possa avançar com um pouco mais de celeridade na participação feminina no segundo grau de jurisdição, né? Tentando espelhar a questão da resolução garantindo os 40%. Uma outra medida que eu acho que é tão importante quanto foi a resolução determinando também a participação de mulheres, a questão da paridade nas funções administrativas, né? Porque isso está diretamente associado à política de promoção, né? Quer dizer, a juíza ter aquele espaço, ela poder mostrar o seu trabalho, ela ter essa proximidade com o seu tribunal para que, né, ela possa ser considerada numa promoção por merecimento, possa ter esse trabalho diferencial para ser também considerado. Então, eu acho que são avanços importantes para a gente não esperar 300 anos, né, como a ONU está apontando para que a gente encontre a paridade, né? Eu acho que não é razoável a gente trabalhar com esse espectro temporal. E, enfim, arregaçar as mangas e continuar caminhando firmes nesse sentido, né? Com certeza, para acelerar aí essa colocação feminina em todos os espaços. E na sua trajetória pessoal, nessa sua caminhada tão cheia de história para contar, alguns fatos marcantes que poderia compartilhar com a gente da infância, da adolescência, da época da faculdade, alguma coisa que vem à mente agora? Nossa! Olha, tantos assim, mas eu acho que se eu pudesse eleger eu não vou eleger um fato, eu vou eleger uma situação que se repete, assim, com muita felicidade, sabe? Eu acho que eu tenho vivido uma vida de encontros. A vida tem me permitido isso, sabe? Tem me brindado com isso. Sempre trabalhei com servidores extremamente dedicados, né? A minha equipe lá na Quinta Vara Criminal, que eu tô morrendo de saudade de todos eles. Estou quase fazendo que nem a Xuxa aqui, mandando um beijo para Érica, Fabiana, Andréia, Liz, todo mundo, assim. Tô com muita saudade de todos eles, assim, eu sinto saudade dos processos. Então, assim, sempre trabalhei com servidores muito dedicados. Eu acho que não enche um dedo da mão, assim, servidores que eu tive alguma dificuldade ao longo do caminho. Encontros muito felizes, assim, oportunidades muito ricas, né? Tive a oportunidade de ser juiz auxiliar do ministro Barroso no Supremo, agora a oportunidade de auxiliá-lo lá no CNJ, o contato com os conselheiros, né? A riqueza de viver o dia a dia de um colegiado, né? Do debate, conviver com o ministro Barroso, que é um homem do diálogo, né? Assim, é uma coisa que eu sempre digo, ele não é... Porque a gente vive uma sociedade em que as pessoas elas não conversam, elas estão sempre esperando a sua vez de falar, né? E ele não, ele é um homem que escuta, então é isso, né? Porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta, então assim, ele realmente tem a escuta. Então isso tem sido para mim muito rico. Então acho que se eu pudesse sublinhar isso, né? A vida dos encontros dos meus colegas do coletivo de juízes negros, né? Meus amigos, a justiça, dizem que a vida adulta não traz amizades verdadeiras, não é verdade, isso não é verdade, né? Tem colegas, assim, muito preciosos, né? Alcione, Karen, Fábio, Edinaldo, enfim, tantos colegas, Clara, Mota, então tantos juízes queridos que têm caminhado, assim, comigo. E sem essa rede de suporte, de apoio, sabe? A gente não chega a lugar nenhum. Então é isso, assim, eu acho que não é
quando eu falo que essa é uma caminhada coletiva, isso não é da boca para fora, nem a frase de efeito, sabe? Isso é uma vivência real. A gente não dá conta de estar nesses espaços se a gente não tiver uma rede muito poderosa, assim, de afetos, né, conosco. Então, acho que se eu pudesse sublinhar, acho que é isso, né? Essa rede de afetos que a vida me brindou. Legal, né, meninas? Esse reconhecimento da equipe. Verdade. Falando de afetos, eu tenho certeza de que o vídeo que a gente recebeu de uma pessoa com quem a senhora compartilha bons momentos e é muito marcante na sua vida. De olho no telão agora, porque tem essa surpresinha. Bom, a minha irmã Adriana Cruz é uma pessoa, na verdade ela é a pessoa mais generosa que eu conheço. A Adriana é generosa com os conhecimentos dela, a Adriana é generosa com os recursos dela, a Adriana é generosa com o país, com seus íntimos. E eu acho que essa é uma qualidade muito rara para quem está no campo do direito. Eu acho que nós crescemos juntas, né? Eu sou a irmã mais velha e eu vi esta mulher se transformar no que ela é hoje. Eu a ajudei a fazer o discurso de formatura e foi um discurso num momento em que o Brasil estava voltando à democracia. Foi bem ali naquela redemocratização do país e é um marco na nossa vida e é um marco na nossa trajetória familiar, que, como todas as famílias negras, vem de uma questão séria de subalternidade, de escravização. Então, nós somos o fruto disso tudo, nós somos, na verdade, o sonho dos nossos ancestrais. Eliana Alves Cruz, sua irmã é uma pessoa de muito afeto. Vocês têm muito afeto uma pela outra, com certeza, né? Que declaração Nós somos linda. 4, né? Tem Paulo Vicente, a Bárbara, nós somos muito unidos. Perdemos nossa mãe muito cedo, né? E isso nos deu uma liga diferente, né? Então, nossa, gente, obrigada. Nossa. Imagina. Em agradecer, né? Nós que agradecemos a sua presença aqui no programa. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Obrigada. Muito obrigada também a você aí do outro lado por ficar aqui com a gente. O 3 em 1 fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau. Tchau.